Meus queridos irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Malaquias. Capítulo de número 3. Versículo de número 18. Eu peço que os irmãos permaneçam com as vossas Bíblias abertas para a exposição deste capítulo e boa parte deste livro. Todos encontraram, amém? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Nós vamos tratar nessa noite, vamos conversar com os irmãos nessa noite sobre o culto segundo o padrão bíblico. O culto segundo o padrão bíblico. Meus queridos, 100 anos depois de Israel ter voltado do cativeiro babilônico, esse cativeiro lhe serviu para purificar a nação de Israel, porque eles haviam desobedecido a Deus 490 anos. Eles desobedeceram 3 princípios que Deus havia colocado. Deus havia dito para eles não adorar ídolos, não adorar imagens de esculturas. Deus também havia dito que quando chegasse o 7º ano não era para eles plantar e nem colher. O 6º ano seria o período que eles deveriam trabalhar. E eles desobedeceram esta ordem também durante 490 anos. Eles também desobedeceram um outro princípio, que Deus havia dito para eles, libertar os seus escravos quando chegasse o 7º ano. Seus escravos deveriam estar livres. E devido a eles desobedecer esta ordem durante 490 anos, Deus trouxe uma punição severa para Israel. E Deus pegou esse número 7, dividiu pelo número 490, que deu exatamente 70 anos. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. Vem Nabucodonosor e leva Judá, e ali eles ficam 70 anos cativos, escravos. Observem que eles tinham escravos e não liberaram os seus escravos, por conta disso se tornaram escravos. Eles adoravam os deuses das outras nações, e por conta disso ele foi servir e morar em outra nação. Eles, por estarem servindo e adorando esses ídolos, que foram os principais pontos que Deus havia cirado com relação a esse grande pecado. Só que ao passar os 70 anos, Deus ao povo ao retornar, Deus agora estava olhando para a nação de Israel. Israel estava vivendo
uma vida de qualquer maneira, estava cultuando a Deus de qualquer forma. E eles estavam tão revoltados por conta disso, porque Deus parece que havia os deixado, parece que o havia os abandonado, porque quem mandava era a Pérsia. A Pérsia cobrava impostos muito altos e o povo vivia oprimido. E devido a isso, eles estavam cultuando a Deus de qualquer forma. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Malaquias. Nós não sabemos exatamente a vida de Malaquias. O que a Bíblia dá a entender é seu nome, que significa mensageiro. Ele é diferente dos outros profetas, porque os outros profetas se identificam da onde eles vêm. Nós vamos lá ver claramente que Zacarias se identifica que é filho de Baraquias. Você vai ver Jeremias se identificando como filho de Ilquias. Mas você não vê o profeta Malaquias se identificando de quem ele é filho. É por isso que há dúvida de saber exatamente quem é este homem. E o seu nome significa mensageiro de Yahvé, ou mensageiro de Deus. Ele veio, possivelmente ele recebeu esse nome quando ele viera se tornar profeta, viera anunciar a palavra do Senhor ali naquele templo que havia construído. O povo estava tão revoltado que, devido à miséria, à pobreza, à crise econômica, o povo estava tão triste com Deus que eles começaram a levar sacrifício de animais de qualquer maneira. Os animais eram feridos, os animais eram cegos, os animais eram mancos. Então eles estavam servindo a Deus de qualquer forma, porque Deus não estava lhe abençoando como eles pensavam que eles queriam. Então Deus levanta o profeta Malaquias para trazer esse despertamento a esta nação. Ele possivelmente não é do tempo de Esdras, nem Neemias, mas sim de Zacarias e de Ageu. Ele é contemporâneo desses dois profetas. E o profeta Malaquias, a mensagem dele é muito parecida com a estrutura da mensagem de Esdras, da mensagem de Neemias, da mensagem de Zacarias e de Ageu, porque ele está tratando aqui sobre a questão de como cultuar a Deus, como eu devo louvar o Senhor. Então aqui ele vai falar do jugo desigual, de um crente namorar com o filho das trevas, ou se casar com um tal. Ele vai simplesmente aqui e encontra o divórcio. Ele vai bater em frente a isso pesadamente. Ele vai bater em contra, simplesmente contra a injustiça, a moral que estava tendo, a imoralidade que estava percorrendo naquela região. Então ele traz essa mensagem muito pesada. No última passagem, os últimos 3 versículos do capítulo 4, Deus, ele através de Malaquias, ele anuncia que viria o grande dia do Senhor. Mas antes disso, ele enviaria o profeta, o seu mensageiro, que ia ser o precursor, aquele que iria preparar o caminho do Senhor para a chegada desse Cristo, que iria resolver toda a situação. É por isso que nós vamos agora para o capítulo 1, para que você entenda o real sentido da passagem. Olha o que diz aí o capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Outras versões vai trazer peso da palavra do Senhor contra Israel. A mensagem era pesada para quem ia entregar e a mensagem era pesada para quem ia ouvir. Pregar não é tão fácil como nós pensamos, quando nós vamos realmente entregar a mensagem de Deus para o seu povo. Agora imagine o profeta Malaquias pregando contra sacerdotes que estavam cultuando a Deus de qualquer maneira. Imagine Malaquias entrando no meio de Jerusalém e pregando contra o divórcio. Imagine Malaquias entrando no meio daquele povo e dizendo: por que que vocês estão namorando com mulheres estrangeiras e pessoas estranhas? A mensagem era pesada para ele.
Mas Malaquias, ele não estava preocupado em perder amigos, ele não estava preocupado em ganhar amigos. A preocupação dele era de fazer a vontade do Senhor. Porque este é o objetivo do pregador, esse é o objetivo do profeta. Ele não está preocupado em massagear ego de crente, ele está preocupado em salvar a tua alma e entregar para o Senhor naquele dia. E isso é através da correção, através da palavra de Deus. Só a palavra que traz a correção perfeita. E Deus, ele estava preocupado com isso. E Malaquias tinha essa responsabilidade de trazer essa mensagem de peso. E a igreja e o povo teria a obrigação de ouvir essa mensagem pesada. Uma mensagem pesada que muitos poderiam desdenhar, outros não poderiam gostar, outros poderiam falar do profeta Malaquias, mas a questão que Deus estava entregando o seu recado. Não cabe a você questionar, não cabe a você andar de qualquer maneira. Você não pode cultuar Deus de qualquer forma. Deus não recebe culto de qualquer maneira. Deus não recebe culto uma pessoa vivendo em prostituição. Deus não recebe culto a pessoa vivendo em adultério. Deus não recebe culto de uma pessoa que tem um namoro escandaloso. Deus recebe culto de quem é santo na presença dele. É isso que ele está cobrando. É isso que ele está chamando a atenção. Era igual a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava na beira do poço. Jesus chegou ali para ela e disse: me dá um pouquinho de água. Tu és judeu, como é que tu vai me pedir água? Nós não conversamos não. Sabe que nós somos inimigos, somos intrigados. Jesus, se tu soubesse que eu te pede água, você me pediria água e eu te daria uma água viva. Ela, pois me dê esta água. Jesus disse: cadê o teu marido? Eu não tenho marido, Senhor. Disseste bem. Você tiveste 5 maridos, e o que você está com ele lá não é seu. Devolva para a esposa dele. É por isso que o texto bate pesado. Por quê? Porque a mulher samaritana estava cultuando a Deus de qualquer forma. Adorava a Deus ali no Monte Gerizim, mas vivia uma vida de qualquer maneira. Vivia uma vida de qualquer maneira e queria cultuar Deus ali de qualquer maneira. Então Jesus disse: para você cultuar Deus, você precisa nascer de novo e beber da água do Espírito para ter a verdadeira regeneração. Adorador é em espírito e em verdade. Porque em espírito é encontrar-te com o pecado, espírito é encontrar-te com a carne, espírito é encontrar-te com o mundo. O espírito está contrário ao pecado. A verdade é conhecimento. Quem conhece a Deus, ele adora a Deus segundo o seu querer e segundo o padrão da sua palavra. Ele não entrega e não faz um culto de qualquer forma. Antes de você cultuar aqui, os teus membros precisam ser santos lá fora. O texto continua mais ainda. Então a palavra é pesada. Eu disse que não seria fácil, nem para você e nem para o pregador. Porque a palavra de Deus, ela bate pesado. E o que é muito interessante é que o texto continua nos dizendo: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Deus não mandou anjos, Deus mandou o seu mensageiro. Profeta significa o representante de Deus na terra. Era para isso. Homem de Deus, ele não prega com o propósito de receber like no Instagram. Ele não prega com o propósito de receber seguidores no Instagram. Ele não prega para receber aplauso e tapinha nas costas. Ele prega para fazer a vontade do Criador dos céus e da terra e o dono da igreja. Esse é o propósito do homem de Deus. Agora o texto vai dizer no versículo 1, versículo 2. Ele vai dizer:
Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Olha a pergunta cínica do povo. Olha o cinismo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e vim aborrecer Esaú. Irmãos, qual era a reclamação do povo? Pobreza. Qual era a reclamação do povo? Impostos pesados. Qual era a reclamação do povo? Humilhação dos inimigos. Aí Deus pergunta: eu amo vocês. Aí ele, de forma cínica: como você nos ama, se os inimigos estão nos oprimindo? Como é que você pode nos amar, se nós vivemos a pior pobreza da história? Como é que você pode nos amar que tuas profecias e tuas promessas nunca se cumpriram? Você falou através de Jeremias, você falou através de Isaías, você falou através de Ezequiel, que o Senhor ia trazer um suntuoso templo, o Senhor ia derramar prosperidade sobre nós, e nós estamos aqui nessa miséria. Depois de 100 anos do cativeiro, ainda estamos vivendo debaixo dos inimigos. Como que o Senhor diz que nos ama? Aí Deus vai dizer para eles: o meu amor não está demonstrado, não é nos bens materiais que eu dou a vocês. O meu amor está demonstrado na eleição de vocês. O meu amor está demonstrado a vocês que eu arranquei vocês do pecado. O meu amor está demonstrado a vocês que eu arranquei vocês do lamaçal do inferno e coloquei na rocha eterna para vocês adorarem para todo sempre. O amor de Deus não está demonstrado, não é em bens materiais. É por isso que ele vai dizer: eu aborreci Esaú. Esaú eu rejeitei. Esaú foi destruído por Nabonido, o rei de Babilônia. Caíram, eles reconstruíram, eu derrubei de novo. Eu não quis os edomitas. Eu rejeitei os edomitas. Eles pecaram contra mim severamente. Agora vocês não. Eu elegei vocês. Eu escolhi vocês. Vocês foram para a Babilônia, mas eu preservei vocês. Vocês passaram 430 anos no Egito, mas eu preservei vocês. O meu amor está demonstrado na salvação que eu derramei sobre vossas vidas. Tem crente que se reclama com Deus quando fala toda a carne na panela. Crente que se reclama com Deus quando o casamento vai mal. Crente que se reclama com Deus quando a crise financeira bate. Mas você não deve reclamar com Deus, porque o teu nome está escrito no livro da vida e você é eleito dele para a glória do nome dele. A Bíblia diz que Deus já provou o seu amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, Ele entregando o seu Filho para nos resgatar. Aqui o amor à eleição é sentido de graça. Vamos lá para a Bíblia, lá em Deuteronômio. Capítulo 7, e versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu, porque fosseis numerosos, do que qualquer povo, pois sereis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Quem era nós para ele nos amar? Quem era nós para ele nos abraçar? Então ele dá uma resposta precisa. Quando você estiver passando por uma crise, se lembre disso.
o meu amor não é demonstrado em bens materiais. O meu amor é demonstrado na salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crente deve cultuar Deus, não é pelo que Deus dá. Crente cultua a Deus pelo que Deus fez, que foi te arrancar do pecado e escrever teu nome no livro da vida. Esse é o objetivo do culto. Essa deve ser a alegria do culto. Porque você é salvo. Você estava indo para o inferno. Você era rejeitado, mas coube a Deus pela sua eleição e providência. Ele te resgatou, Ele te encontrou. Você muitas vezes estava num bar, você estava na droga, você estava na macumba, você estava no homossexualismo, você vivia numa vida de miséria, mas coube a Ele pela sua graça te alcançar e te trazer a salvação para a tua alma. Eu não vou cultuar Deus pelo que Ele vai me dar. Eu vou cultuar Deus pelo maior presente que Ele me deu, que foi a salvação da minha alma. Você vai observar que o texto continua no capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? E vós dizeis, mais uma vez eles são cínicos. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Observa que ele chama aqui, Deus se identifica como pai. É a ideia de gerar. Ele gerou Israel. Ele deu a luz a Israel. Ele regenerou Israel. Mas Israel não estava dando honra que ele merecia. O que era? O culto. O louvor a Deus. O culto estava superficial. O culto estava sem vida. O culto estava sem prazer. O culto estava sem dedicação. O culto o povo ia de qualquer maneira. E ele vai dizer mais ainda: eu sou o Senhor, e cadê o temor a mim? Ele se identifica como Senhor agora. Por quê? Porque aqui a ideia de Senhor é a ideia da relação de um dono para um escravo. De um senhor para um escravo. O Senhor trouxe redenção para eles no Egito. O Senhor trouxe redenção para eles na Babilônia. E assim eles não estavam temendo a Deus. Aonde? No culto. O culto, o animal estava ferido. O animal era ferido por uma fera selvagem. Eles pegavam esse animal ferido, de pegar o melhor animal, de pegar o animal mais bonito, como determinava a lei. Ele pegava o animal aleijado, o animal cego, o animal ferido e levava para o culto. E prestava sacrifício a Deus de qualquer maneira. Como que você está cultuando a Deus? Como é o teu sacrifício para o Senhor? Tem pessoas que querem cantar de qualquer maneira, não ensaia. Vocal quer fazer sua apresentação, não tem dedicação de ensaiar para prestar um culto com honra. Quer assistir pela folhazinha. A equipe de louvor, quando vem cantar, dá uma embaraçada. Quando chama para ensaiar, não se apresenta. Culto de superficialidade. Culto sem vida.
estou prestando um sacrifício de qualquer maneira. Mas quando a pessoa tem Deus como Pai, quando um crente tem Deus como seu Senhor, ele entra aqui para entregar o melhor louvor, o melhor glória e o melhor aleluia. Ele não cultua a Deus de qualquer maneira, irmãos. Ele tem prazer e vida para cultuar a Deus. Deus não é brincadeira. Deus não é moleque. Deus não é menino. Ele é o Criador e o sustentador de toda a vida. Cantará manarabás. Leva a sério para cultuar o nome dele. O pregador, quando for pregar, preparar a melhor mensagem, passar dias orando, intercedendo, jejuando, examinando, para empregar a mensagem e o nome do Senhor ser glorificado. Levar coisa séria. Serve a Deus com verdade. Serve a Deus com vida. Cantar com amor. Cantar com alma, cantar com prazer, que quando um vocal, irmão, quando ele vem para frente, cheio da vontade de Deus, no temor do Senhor, e sabendo que é salvo e tem um Pai no céu, ele canta e o céu se abre, e o nome do Senhor é glorificado. Agora quando tu vê um crente, que ele vem para o culto, a vida dele é lá fora, entra, sai, bebe, vai urinar, ele não tem prazer de cultuar. Quem tem prazer de cultuar, ele tem prazer de ficar sentado para ouvir Deus falar a verdade do céu. Compromisso, crença, serve Deus com vida, serve Deus com prazer. Por quê? Porque Ele é o meu Pai que me gerou, e Ele é o meu Senhor que me trouxe a minha libertação. Nós estamos presos nele, nós estamos cativos nele, mas não é porque estamos presos nele que nós somos simplesmente qualquer coisa. Nós presos nele é a maior liberdade que o homem possa ter na sua vida. Cultue a Deus com prazer. Tudo que você for fazer, faça com os mínimos detalhes, com vida, com alegria. Quando você for ter o teu devocional, quando você for orar, ore se derramando na presença dele. Não ore querendo dormir, querendo cochilar, pensando, variando. Se concentra e derrama a tua alma na presença dele. Quando tu for abrir as escrituras para ler, tenha temor de ler com zelo e com cuidado. Por quê? Porque assim eu estou temendo, estou honrando o meu Senhor, estou temendo o meu Pai do céu. Fazer as coisas com vida, prestar um culto com vida. Eu não venho para o culto para vir para o culto, isso é superficialidade. Isso é a mesmice. Hoje é domingo, eu vou para o culto. Quando eu sair do culto, muitos usam o culto como ponto de encontro. Aqui não é praça para você marcar encontro com o teu namorado, com tua namorada. Aqui é casa de Deus para adorar com reverência na presença dele. Temor. Eu disse para os irmãos no início, a mensagem é pesada. Pesada. É pesada. Mas ela é pesada, mas ela transforma. Ela é pesada, mas ela regenera. Ela é pesada, mas ela edifica. Mas é quem quer. É quem quer ouvir. Quem quer ouvir, ela faz morada. E o Espírito Santo transforma a vida do homem. Cantará, mandarabás. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
E pastor, a fulana não veio, ela para estar aqui. Era não, quem era para estar aqui era você. Deus quer falar com você. Ele marcou este encontro com você. Tema ao Senhor. Faça as coisas com vida, com alegria. O povo estava enfadando Deus. Deus estava cansado. No capítulo 2, Deus chama os sacerdotes e diz: vocês não estão ensinando a minha lei. Ao invés de vocês averiguar o animal, observar o animal se está doente, se está cego, se está manco, vocês estão levando também de qualquer maneira e estão prestando culto. O sacerdote de ensinar a lei, o sacerdote de exortar o povo para cultuar Deus de qualquer maneira, ele estava na mesma onda do povo. Então Deus disse que ia trazer um julgamento pesado sobre os sacerdotes. E eu, como sacerdote dessa congregação, como pastor, nós somos cobrados a ensinar o povo a não cultuar Deus de qualquer maneira, porque senão o julgamento vem sobre nós. E o texto é tão enfático que Deus estava tão irado com o povo, enfadado, capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras. Nisto que dizeis: qualquer faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus de juízo? O que é que estava acontecendo? Os persas, os ímpios, os pecadores estavam se dando bem. Estavam ricos, prósperos e humilhando o povo eleito. Aí o povo: sabe por que nós não vamos te cultuar não vamos te cultuar de maneira correta? É porque cadê a tua justiça? Como é que os pecadores estão vivendo bem e tu derrama tudo de bom para eles, prospera eles, se eles vivem numa vida de injustiça, se eles vivem numa vida impiedosa? E o teu povo, que é eleito, que é santo, que é separado, vive e passa por tudo isso. Aí a Bíblia diz que Deus estava se enfadando do povo por causa desse julgamento da nação. Muitas vezes nós queremos murmurar: Senhor, meu vizinho é tão rico, a família vai bem, a conta bancária dele parece ser boa. Aqui eu olho para minha casa, meus filhos são doentes, a pobreza reinando, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu te cultuo. Cadê a tua justiça? Só que Deus estava dizendo que ainda o tempo não era a hora e não era o momento de Israel ser exaltado. E eles estavam enfadando Deus. A palavra enfadar no hebraico é aborrecer Deus. É aborrecer a Deus. É provocar a Deus. Então Deus, devido a essa cobrança, estava aborrecido com o povo. E o que é mais interessante é quando nós chegamos no capítulo 3. Ele vai tratar dizendo da seguinte maneira: para esta recompensa ser consumada ante o Senhor, deveria consertar o coração dos homens. O capítulo 3, do versículo 1 ao 7, o profeta descreve esse conserto se daria quando Deus enviaria o seu mensageiro para anunciar a sua chegada. Esse mensageiro seria João Batista, que iria preparar o caminho do Senhor.
o próprio Deus viria e entraria nesse templo. E ele simplesmente iria trazer julgamento. Ele viria como fogo para purificar. Ele viria como um lavandeiro para limpar. Jesus veio dessa forma. Jesus ele veio como fogo, não apenas para purificar, mas também para julgar e condenar os pecadores. Jesus veio com este propósito, para purificar os homens e para lavar os homens dos seus pecados. Mas o texto continua a nos mostrar que eles fizeram tanto coisas erradas, eles pecaram tanto contra Deus, eles cultuaram de qualquer maneira ao Senhor. E Deus disse: sabe por que eu não matei vocês? Sabe por que eu não destruí vocês? É porque eu sou Deus e não mudo. Eu sou imutável nas minhas promessas, nos meus concertos, nos meus decretos, nas minhas promessas. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E por causa dessa promessa ele não destruiu este povo. Moisés lembrou ele lá na montanha, quando Deus diz: desce, eu vou destruir o povo e vou fazer uma nova geração. Moisés: Senhor, te lembra da promessa que tu fez a Abraão, Isaque e Jacó? E aqui o texto nos diz, ele faz a pergunta no capítulo 3 e o versículo número 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitei termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Quando você agora lê o capítulo número 3 e o versículo 10, Deus agora começa a fazer cobrança ao povo. Porque o povo, ele volta a tocar no culto novamente. E ele começa a falar das ofertas e dos dízimos. As ofertas eram os animais que eles estavam levando. O dízimo para mantimento da casa. Em que me roubais? Eles perguntavam, mais uma vez de forma cínica: Senhor, em que nós estamos te roubando? Aí Deus: rapaz, vocês estão me roubando nas ofertas, os dízimos. Vocês não estão cultuando da maneira certa. Vocês não estão cultuando da maneira correta. Vocês não estão sendo fiéis ao culto. Ou seja, subentende-se que cultuar a Deus com dinheiro é uma forma de prestar louvor e adoração ao seu nome. Mas Deus não precisa de dinheiro, mas o evangelho precisa. O evangelho precisa. Aí ele vai dizer: fazei prova de mim. Ele diz: trazei todo o dízimo. Por que ele disse todo? Porque alguns estavam levando só a metade. De levar os 10%, estavam levando só 5%. Aí Deus está dizendo para ser fiel no dízimos e nas ofertas. Dízimo é 10%. Pastor, mas eu vejo cebola e cheiro verde. Traga os 10% do que você ganhou. Eu vendo pirulito. Traga os 10% do lucro do pirulito. Tem que ser fiel a Deus. Agora o que eu acho mais interessante é quando ele diz: e podeis fazer prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sobre medida sobre vocês. Que bênçãos são essas? Eu abrirei as janelas. O que é a janela? Lembre-se, o contexto da época, o contexto cultural, era a agricultura.
O povo plantava, mas para gerar e para colher o fruto, precisava de quê? Água, de chuva. E só quem abre os céus para cair água só é o Criador de todas as coisas. Se vocês forem fiel aos dízimos, eu abrirei as janelas do céu e mandarei chuva, e vocês, a plantação de vocês vai gerar, vai dar fruto, e vocês prosperarão. Tem irmão que diz, por que eu vou pagar? Tem irmão é assim, o que é o dízimo? É os 10%. Tem irmão que pega o dinheiro mais feio, pega o dinheiro rasgado, pega o dinheiro sujo e quer trazer para a igreja. É o primeiro, meu filho. É o mais bonito. É o mais estraladozinho. É o primeiro. Paga o seu dízimo, depois vai pagar suas contas. Primeiro Deus, esses 10% não é teu, é dele. Agora, crente que é fiel nos seus dízimos, pode se preparar para os céus abertos sobre a tua vida. Pode te preparar. Tem pregador que ele prega Malaquias só para pagar o dízimo. Ele não prega Malaquias para Deus abençoar. Se eu uso Malaquias para pagar o dízimo, eu também tenho que pregar as bênçãos que estão aqui, porque é para crente fiel que cultua a Deus com sinceridade e com verdade. As bênçãos estão aqui. Agora, quando mexe no bolso, pouco crente dá glória. Quando mexe no bolso, pouco crente dá aleluia. Só que tu tem que entender que isso daí não é teu. Se você não está devolvendo o dízimo, quando você sair daqui, não saia zangado comigo, não. Saia zangado com Malaquias. Porque foi Malaquias que está falando. Eu só estou transmitindo a mensagem dele. Ele vai não apenas abrir as janelas do céu para derramar chuva. Ou seja, eu não apenas vou dar bênçãos para vocês, eu vou preservar a bênção de vocês. E como é que ele faz isso? Ele fala do devorador. As pragas, os gafanhotos. Você percebe uma coisa? Ele sempre usa a expressão da seguinte maneira: Senhor dos exércitos, Yevat Sabaoth. Por que será? Se ele vai dar a bênção, ele deveria usar aqui, era Jeová Jireh, o Senhor de toda provisão. Mas não, ele usa Yevat Sabaoth, Senhor dos exércitos. Por quê? É porque ele é Senhor dos exércitos, não é só dos anjos não, irmãos. Ele é Senhor dos exércitos, até dos gafanhotos está sujeito à sua ordem. Quando você vai para Joel capítulo 2, nuvem de gafanhoto é chamado de exércitos. E aqui ele usa, eu vou dar a bênção, mas quando o gafanhoto vir, o devorador vir, eu dou a ordem para ele tomar outra passagem, mas não vai tocar na bênção de vocês. O que ele quer? Só que você cultue ele segundo as Escrituras. O culto é segundo a Bíblia. Eu não cultuo a Deus segundo o meu padrão, segundo o meu querer, segundo a minha vontade. Eu cultuo a Deus segundo a vontade dele, segundo o querer dele, porque ele que deve ser cultuado e ele que deve ser louvado. Eu não fico nem um pouco triste quando o irmão chega para mim assim: pastor,
Hoje eu não gostei do culto. E também não fico nem um pouco alegre quando o irmão diz: pastor, hoje eu gostei do culto. Por quê? A minha preocupação é se Deus chegar para mim e dizer: meu filho, eu não gostei do culto. Eu não quero saber se você gosta ou deixa de gostar, porque eu não estou aqui para cultuar você. Eu estou aqui para cultuar o dono do mundo e o Criador de todas as coisas. É Ele quem diz como deve ser cultuado, como Ele deve ser adorado. Ele não quer apenas simplesmente que você seja apenas um congregado. Ele quer que você seja um adorador. Adore com vida, adore com prazer, adore com oferta, adore com dízimo, e assim o nome dele vai ser glorificado na tua vida, e os céus se abrirão ao teu favor, e você verá a glória dele na tua história. Então ele chama. Eu finalizo, que não dá tempo de trazer toda a exposição no texto, mas ele vai dizer o seguinte: que o povo estava na lembrança de Deus. Quem? Os remanescentes, aqueles fiéis que estavam pregando: ei, irmão, paga o seu dízimo. Que tinha os remanescentes. Tem uns filhos do cão dentro da igreja que diz: por que tu paga o dízimo? Vai dar para pastor? Mas tinha uns remanescentes que diziam: rapaz, cultua a Deus direito, cultua a Deus dessa forma. Traga o seu dízimo, traz a sua oferta, traz o cabrito mais bonito, traz simplesmente, presta o culto com vida, não vem com superficial. Quando essas pessoas, Deus diz assim: eu tenho vocês escritos no livro da minha memória. Quem é fiel a Deus e quem ensina os outros a cultuar, ele está lembrado no livro da vida, porque é salvo para a glória de Deus. Porque crente salvo, ele não quer ver o atraso da obra, ele quer ver o avanço da obra. Crente com nome escrito na memória de Deus, irmãos, ele tem prazer de servir a Deus e tem prazer que os outros também sirvam ao Senhor. Porque tem irmão não, que quando Deus está usando um, ele começa a ficar com inveja. Vixe, o irmão vai começar a aparecer mais do que eu. Pare com isso. Pare com isso, irmãos. Pare com disputa de quem canta e de quem prega, porque esse talento não é meu, não é teu. Foi Ele que nos deu para o avanço da sua obra na terra. Só vamos cultuar, só vamos usar os nossos instrumentos para bendizer o nome dEle. Só vamos usar os nossos dons que Ele nos deu, nem nosso é. É Ele que nos dá para nós cultuar o seu nome com verdade e sinceridade. Essas pessoas estão lembradas. E o que é muito interessante que ele vai dizer: agora eu vou mostrar a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. O que ele está dizendo? Meu filho, agora vai chegar o tempo. E agora vai chegar a hora e o momento de tudo que vocês estavam falando, que os ímpios estavam humilhando vocês, os ímpios estavam pisoteando vocês. Naquele dia escatológico, nos últimos dias, eu vou exaltar vocês, eu vou resgatar vocês, eu levarei vocês para o alto retiro, eu levarei vocês para estar comigo para todo sempre. E os meus inimigos, eles serão humilhados e pisados, e eu pisarei com os vossos pés. É isso, a igreja foi perseguida, a igreja foi massacrada por século, mas vai chegar o dia que ela será exaltada nos céus, e os inimigos serão jogados no inferno, e para sempre vamos cultuar o nome do Senhor. Mas não é no teu tempo, não é no teu momento. É no tempo dele, no dia que ele realizou os seus decretos eternos. Nesse dia ele chama nós de bezerros que saem do curral alegre. O bezerro novo, quando ele sai do curral, ele sai pulando alegre.
Ele disse assim: quando o Senhor aparecer para nós e nos levar para sempre com Ele, nós ficaremos felizes e alegres para sempre. Porque o Senhor vai ser a nossa eterna alegria. Antes de você cultuar Ele lá, primeiro cultue Ele aqui com fidelidade. Só quem vai cultuar Ele eternamente lá, quem é fiel a Ele aqui, cultuando a Ele, glorificando a Ele com fidelidade. Sirva a Deus. Sirva a Deus com vida. Que essa palavra pesada não venha sair no ouvido e sair no outro, mas que você nesta noite guarde em seu coração. Segure em seu coração. Se você está fazendo tudo isso, sai daqui bendizendo o nome do Senhor. Se você não está fazendo isso, pois saia daqui dizendo: Senhor, nesta noite eu vou mudar o meu padrão de cristão. Eu vou passar a viver com sinceridade a tua palavra. Viver com sinceridade. Porque, irmão, ser crente é com sinceridade. Eu estou pregando aqui para vocês, mas antes dessa palavra te cortar aí, ela já me cortou muito lá no gabinete. Porque se a palavra não falar comigo, eu não tenho como pregar para vocês. Ela tem que me impactar primeiro. É por isso que todos os sermões são pregados com sinceridade, porque eu procuro pregar a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com outra coisa. Se você não vai falar mais comigo, se você não vai olhar mais na minha cara, o que eu quero é que o Senhor sempre coloque o seu rosto ao meu rosto. Porque o meu compromisso é naquele dia, quando a trombeta tocar, e quando aquele que está sentado num alto sublime trono perguntar: cadê as minhas ovelhas? Eu vou apresentar a todos vocês: está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ser pastor é uma responsabilidade muito grande, séria, pesada. Que nós possamos, irmãos, sempre viver a Deus, viver com fidelidade ao nome do nosso maravilhoso Senhor.